Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está assistindo esse estudo. Lembrando que nós estamos com uma série de estudos sobre a espiritualidade, né? Algumas pessoas não valorizam muito a questão da espiritualidade, outras confundem o que é espiritualidade. Então, por exemplo, confundem espiritualidade com espiritualização. Não é o caso, tá? Quando a gente fala de espiritualidade, é uma coisa muito mais abrangente, é algo macro, né? Não é espiritualizar as coisas, é viver uma espiritualidade que seja saudável. E por isso a gente está usando um livro do pastor Peter Scazzero, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Nós já caminhamos aqui um pedaço do livro. E hoje a gente chega no capítulo de número 4 desse livro, né, do pastor Peter. E nesse capítulo 4, o pastor Peter vai nos apresentar aqui algo que é crucial realmente para uma espiritualidade que seja saudável, tá bom? Ele vem falar um pouco sobre a gente se conhecer, né? Não tem aquela frase filosófica, né? Conheça-te a ti mesmo, né? É a ideia do se conhecer, o autoconhecimento fundamental para uma caminhada cristã que seja saudável, com uma espiritualidade sadia, né? Então, aqui, por exemplo, a gente descarta completamente a espiritualidade que é doente, né, ou doentia, no sentido de um subjugar do próprio ser humano e daquilo que nós somos, né? Deixa eu enquadrar aqui melhor, senão vocês não me veem. Daquilo que nós somos, tá bom? Então, nesse capítulo 4, ó, o título, por exemplo, Conheça a si mesmo para conhecer Deus. Olha só, conheça a si mesmo para conhecer Deus. Então, nesse sentido, nós precisamos entender que conhecer a Deus pressupõe se conhecer. É tão interessante que quando os mandamentos são sintetizados, não resumidos, sintetizados em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, isso passa por se conhecer, né? Pelo autoconhecimento. É natural que você já tenha percebido isso. Então passa por um autoconhecimento, por um amor próprio, né? Eu preciso me amar para poder, então, assim como me amo, amar o próximo, né? Como a mim mesmo. Então, conhecer a si para conhecer a Deus é o que ele vai tratar neste capítulo 4. E hoje a gente vai fazer um introito com várias pessoas que falam sobre isso ou já falaram, pessoas que inclusive já morreram, como João Calvino, por exemplo, as igrejas presbiterianas de maneira geral, especialmente presbiteriana do Brasil, presbiteriana independente como nós, presbiteriana conservadora, presbiteriana unida, né? A renovada não tanto, presbiteriana renovada não tanto, porque já vai para uma vertente mais pentecostal. No entanto, essas outras, que são de raiz mesmo, do presbiterianismo, trazem muito do que João Calvino escreveu e ensinou, então muito do calvinismo, tá bom? Então a gente vai ver que Calvino fala também. Outras pessoas falam. Santo Agostinho vai falar, o próprio apóstolo Paulo vai trazer texto bíblico sobre essa questão, né? Então, conheça a si mesmo para conhecer Deus. E aí, a primeira frase que eu gostaria de destacar aqui para a gente refletir, isso é um estudo bíblico de reflexão. O autoconhecimento e o relacionamento com Deus estão estreitamente associados. Vou repetir. O autoconhecimento e o relacionamento com Deus estão estreitamente associados, ok? Então, isso precisa ficar muito claro na nossa mente. O autoconhecimento e o relacionamento com Deus, coisas que não são mutuamente excludentes, muito pelo contrário, elas são complementares e precisam ter harmonia no dia a dia da vida cristã para uma espiritualidade que seja emocionalmente saudável. Lá em Efésios 4, versos 22 e 24, o que o apóstolo Paulo escreve aos crentes de Éfeso, né? Efésios eram os crentes de Éfeso. Ele escreve assim, ó, 3 pontinhos, não vou ler o texto todo, mas vos despir do velho homem e vos revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Aqui vamos substituir, né? Vos despir da velha natureza, quando falo velho homem, a velha natureza, né? E vos revestir da nova natureza, novo homem, a nova natureza,
criada segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Então, interessante que o desafio é abandonar a nossa velha natureza, o nosso falso e antigo eu antes da conversão, né? E é muito desafiador abandonar isso, porque nós precisamos viver, e isso deveria ser algo meio que automático a partir da conversão, o nosso verdadeiro, né, eu, que é pós-conversão. E interessante que a verdadeira espiritualidade tem como centro, algo central, o ego transformado. Tem até um livro bem pequenininho, eu já fiz uma série de pregações nesse livro, do Tim Keller, que é pastor Tim Keller, que fala sobre o ego transformado. Eu tenho esse livrinho, quem quiser ler, mas eu já fiz uma série de mensagens aí na igreja, primeira IPI de Anápolis, sobre isso, né? Então, é a transformação do ego, tá? Por isso que Paulo traz em Efésios 4, 22 e 24, sobre esse vos despir da velha natureza, o antigo ego, né, o velho homem, e vos revestir da nova natureza, o novo homem, o novo ego, tá bom? O Santo Agostinho, que é considerado o teólogo mais importante, né, teólogo ocidental mais importante, moderno, vamos dizer assim, moderno, né? Ele escreve lá nas suas confissões, né, tem lá Confissões de Santo Agostinho, o seguinte: quando eu falo moderno, não é por conta do ano, né, que ele está, porque ele está ali por volta de 400 da era cristã, 400 anos depois que Cristo por aqui tinha passado. Tem ali Confissões de Agostinho. Então, moderno, não pela época, mas ele até hoje é considerado o teólogo principal do Ocidente. Como você pode se aproximar de Deus estando distante de si mesmo? Ele faz essa pergunta lá em Confissões de Agostinho. Tá? Como você pode se aproximar de Deus estando distante de si mesmo? E mais para frente ele ora da seguinte forma, abre aspas, Agostinho orando. Concede, Senhor, que eu possa conhecer a mim mesmo para que possa conhecer a ti. Que eu possa conhecer a mim mesmo para que eu possa conhecer a ti. Então, para Santo Agostinho, não é possível se aproximar de Deus estando distante de você mesmo. Então, conhecer a si mesmo é fundamental para conhecer Deus. Eckhart, né? Mestre Eckhart, conhecido assim, escritor dominicano, lá do século XIII, já está mais para cá, né? Lá saímos do primeiro século, viemos para o século XIII, escreveu o seguinte: ninguém pode conhecer Deus sem primeiro conhecer a si mesmo. Ou seja, ele retoma Agostinho. Ninguém pode conhecer Deus sem conhecer a si mesmo, tá bom? Então, sem primeiro conhecer a si mesmo. É uma retomada do que Agostinho fala lá no primeiro século. Então, lá no 13º século, século XIII, temos Mestre Eckhart falando sobre isso. Santa Teresa de Ávila, creio que todos vocês conhecem, Santa Teresa de Ávila, escreveu em O Caminho da Perfeição, né, texto célebre de Santa Teresa de Ávila, o seguinte, abre aspas, quase todos os problemas da vida espiritual têm sua origem na falta de autoconhecimento. Quase todos os problemas na vida espiritual têm sua origem na falta de autoconhecimento. Olha só, pessoas proeminentes, importantes do meio teológico cristão teológico, e aí chega o nosso querido João Calvino. E eu destaquei muita coisa aqui do João Calvino. Ele escreve já na abertura, são 2 livros, eu tenho As Institutas da Religião Cristã, de 1530, de João Calvino, As Institutas, né, da Religião Cristã, são 2 volumes, os meus volumes são em espanhol, se alguém quiser, tiver domínio da língua, dá para se deleitar aí nas Institutas da Religião Cristã do João Calvino. A sabedoria verdadeira e substancial consiste quase inteiramente em 2 coisas. Vou repetir, a sabedoria verdadeira e substancial consiste quase inteiramente em 2 coisas. Vamos lá. O conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Eu vou repetir o que o João Calvino escreve. A sabedoria verdadeira e substancial consiste quase que inteiramente em 2 coisas, o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Mas, ele diz, embora esses 2 ramos da sabedoria estejam estreitamente ligados entre si, não é fácil ver qual dos 2 precede e dá origem ao outro. Olha só,
Calvino entendia que não dava para saber quem vem primeiro. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? João Calvino, quem veio primeiro? Conhecimento de Deus ou conhecimento de nós mesmos? Para uma sabedoria verdadeira e substancial. Ele não conseguiu, na sua teologia toda, definir quem vinha primeiro, quem precede quem e dá origem ao outro. Por exemplo, conhecer a si mesmo precede conhecer a Deus, então conhecer a si mesmo dá origem a conhecer a Deus, ou conhecer a Deus precede se conhecer e conhecer a Deus, então, daria origem ao autoconhecimento? Ele diz que não tem como, né? E ele ainda indica que a grande maioria de nós morre sem saber quem é. A grande maioria de nós morre sem saber quem é. E aí eu faço uma pergunta para você. Você sabe quem é? Quem é você? Qual é o seu nível de autoconhecimento? Qual é o meu nível de autoconhecimento? Do meu, né? Será que eu me conheço? Eu sei quem sou? Pastor Peter escreve algo intrigante depois dessa fala de João Calvino. Olha só o que Peter Scazzero escreve no livro. Vivemos inconscientemente a vida de alguém, ou pelo menos a expectativa de alguém para nós. Com isso, nos violentamos e atingimos nossa relação com Deus e com o próximo. Eu vou repetir porque isso é muito sério. Vivemos inconscientemente a vida de alguém, ou pelo menos a expectativa de alguém para nós. Com isso, nos violentamos e atingimos nossa relação, tanto com Deus, quanto a nossa relação com o próximo. Por isso a grande maioria de nós morre sem saber quem é. A maioria de nós não tem saúde, não é saudável nas suas emoções e por isso não tem uma espiritualidade emocionalmente saudável, por consequência. Porque não sabe quem é e vive de maneira inconsciente, é o nosso inconsciente que faz isso, e vive o quê? A vida de alguém, de uma outra pessoa, vive a vida do marido, o marido vive a vida da esposa, vive a vida dos filhos, filhos vivem a vida dos pais, ou de ícones, heróis, pessoas que se espelham, mas não vivem a própria vida. Ou então, pior, vivem a expectativa que alguém tem sobre você. Então, em vez de você viver a sua vida, se conhecendo e vivendo a sua vida, você vive a partir das expectativas que os outros têm sobre você. Isso é péssimo, porque aí você não vai conseguir viver a sua própria vida, não vai ter autoconhecimento, muito provavelmente não vai conseguir conhecer Deus. Porque você vive, na verdade, uma vida que não é sua. Porque ficamos preocupados com o que o outro ou os outros têm de expectativa em relação a nós e o que eles gostariam que nós desenvolvêssemos enquanto seres humanos vivos e que aqui vivem, né? Então, cuidado. Pergunta de hoje, já estamos com 13 minutos de estudo. Eu vou encerrar por aqui. Conhecer a si mesmo para poder conhecer Deus. E a pergunta é, será que nós, porque a maioria de nós morre sem saber quem é, será que nós sabemos quem somos? Que nessa semana você possa refletir sobre isso e eu possa refletir sobre isso. Será que sei quem sou? Será que você sabe quem é? Será que estamos vivendo a nossa vida mesmo, aquilo que Deus projetou para nós? Ou será que estamos vivendo a vida de outra pessoa ou ainda vivendo em cima das expectativas dos outros em relação àquilo que nós somos ou deveríamos ser? Que Deus nos ajude nessa difícil tarefa de autoconhecer, de se autoconhecer, de poder conhecer a Deus, de saber quem é e viver a vida sabendo quem é e vivendo a nossa própria vida e não a vida de outra pessoa. Que o Senhor nos ajude, que Deus nos abençoe e que possamos caminhar e prosseguir para uma espiritualidade emocionalmente saudável. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e até a nossa próxima semana, seguindo na série Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Até mais, Deus nos abençoe.